Pode ir? Sentiram saudade do titia? Voltei. Teve os problemas técnicos, mas o titia já tá de volta. Vai falar muita bobagem pra vocês. Olha aí. Oi? Então, estou de volta aqui. E hoje o assunto é muito sério. Quer dizer, né? É muito sério. Vou falar sobre a minha vivência, um pouco da minha história sobre transexualidade. O que é esse nome tão complexo? O que significa? De onde vem? Por que existe? E tudo mais. Eu não sou daqui, eu não nasci em Goiânia, eu nasci em Tumbiara, no interior de Goiás, lá no sul de Goiás. Quando você é criança, você não tem percepção do que é masculino e feminino, sabe? É tudo meio misturado, assim. Os adultos colocam limites, que colocam diferenciações entre o que é coisa de menino e o que é coisa de menino. Quando você é criança, você não tem a mínima ideia, pelo menos eu não tinha lembrança de que tinha essa diferenciação. Tanto que eu sempre brinquei de boneca desde que eu me entendo por gente. De boneca, de casinha, de cozinhar. Assim. Era sempre esse universo que eu brincava. E tava tudo ok lá na minha casa. Então, como eu não tinha muita diferenciação, pra mim aquilo era o que eu gostava de fazer e tava tudo ótimo. Quando você cresce, já na adolescência, começa, principalmente na escola tem muito disso, né? Ah, menino vai pra sair da fila tal, menina vai pra fila tal. A brincadeira X é dos meninos, a brincadeira Y é das meninas. Na escola, esse estereótipo de gênero é muito reforçado. E foi mais ou menos com 10 anos que eu comecei a sentir esse peso maior, essa diferença. Em que o que eu podia fazer e o que eu não podia, de acordo, né, com as regras da sociedade. Quanto mais você cresce, mais você é obrigado a desempenhar um papel de gênero que a sociedade te reconhece. No caso, na época, eu era reconhecida como menino, então eu tinha que desempenhar o papel de gênero de menino. Que era jogar futebol, gostar de menina, ter aquelas brincadeiras meio escrotas, né? Então, quanto mais eu crescia, mais difícil pra mim era aceitar que eu tinha que estar naquele grupo que eu não me reconhecia. Eu sempre me senti mais à vontade no grupo das meninas, porque era onde eu me reconhecia mais. Falava, nossa, aquilo ali combina tanto mais comigo do que isso aqui, que as pessoas estão falando pra eu fazer. Mas ok, isso não era muito latente, né? Porque até na época eu não sabia o que isso significava. Só sentia que tinha alguma coisa ali que não estava certo. Mas como muito nova ainda, não me incomodava tanto assim. Na adolescência mesmo, a partir de 13 anos, não, mais pra frente, acho que uns 16 anos, que eu já entendia o que eram as coisas, já até dado uns beijinhos, que começou a me incomodar muito em todos os ambientes que eu frequentava, tanto familiar, quanto a escola, quanto as baladas. Nada ali me representava, sabe? Nada ali encaixava o que eu estava sentindo. Reforço, ainda era muito tênue esse sentimento, mas ele existia. E eu só consigo entender isso hoje, depois que eu já passei por todo o processo. Nossa. E aí, quanto mais o tempo passava, mais inconformidade eu sentia, mais aquilo me incomodava. Até que chegou, aí já estava na faculdade, aquilo já estava muito forte em mim. Falava, mas tem alguma coisa errada, sabe? Eu tenho muitos amigos gays e falava assim, eu não tenho problema nenhum com os amigos gays, mas assim, aquele não era meu universo. Eu não me sentia representada por um grupo de meninos gays. Aquilo não, eu olhava aquilo e falava assim, ok, aquilo tá ok, mas não sou eu ali naquele grupo. Eu me sentia muito mais representada pelo grupo das minhas amigas, meninas héteros. Eu olhava e falava assim, nossa, é aquilo ali. Mas, né, eu não sabia que existia isso na época. Aí isso tudo
virou uma bagunça na minha vida, né? Eu tava começando eu já não tava muito saindo de casa, porque nenhum lugar que eu ia me sentir 100% à vontade. E então foi quando eu vi a entrevista da Leati, foi na Gabi, que ela falava da vida dela e do pensamento dela e de tudo que ela sentia, parecia que ela tava falando de mim. Eu vi o espelho ali. E foi aí que abriu minha cabeça e tudo começou a fazer sentido. Eu falava, então, eu participo daquele grupo ali, daquela turminha. E foi onde tudo começou a fazer sentido na minha vida. Só que teve um grande problema, porque quando você se identifica com um grupo, ainda mais com um grupo desse que é tão execrado, você fala, opa, não vou estar com medo de entrar nesse negócio aí. Mas a vontade que você sente é tão maior que você fala, por mais que eu morra amanhã, mas pelo menos eu vou tentar, porque do jeito que tá, não dá pra viver mais assim nesse corpo. Aí que eu fui estudar o que era transexualidade, né, como que eram os sintomas, que infelizmente ainda é classificado como uma doença, mas eram sintomas, o que fazia alguém ser transexual, e comecei a procurar terapia hormonal, um jeito que existe, que tem da gente transformar o nosso corpo para a gente se sentir mais à vontade. Falei com a minha mãe, com a minha irmã, a minha família foi sempre tudo muito ok assim com isso. O importante é que eu continuasse estudando e que eu fosse feliz. E fui começar a fazer terapia hormonal, fui num centro no sul que tem o núcleo da transexualidade lá. Eu fiz umas consultas, peguei umas receitas de remédio e comecei a hormonização. No começo, quando você começa a tomar hormônio, você sente um alívio, porque você sabe que você está dando um passo muito importante para a sua vida, mas é muito lento o processo, até você realmente se ver no espelho e se reconhecer como pessoa. Então, nesse meio termo de 1 ano e pouco, 2 anos que eu fiquei nesse processo de transformação, eu quase saí de casa, ficava só dentro de casa meio que num casulo, assim. E aí, depois passou 2 anos, eu apareci pro mundo, assim. Foi isso. E é muito engraçado que eu falei de casulo, eu tenho uma tatuagem de borboleta. Eu sempre gostei muito de borboleta. Eu nunca sabia o significado, nunca tinha perguntado, mas sempre foi um animal que eu olhava e me identificava muito. E depois de tudo, eu já tenho tatuado, e depois de tudo eu fui ler o significado, que é a transformação. Então, meio que eu sempre soube, mas não sabia quando ou como isso ia acontecer. Do carnaval. E, né, aí passados os 2 anos que eu tava dentro do casulo, esperando ficar pronta e ter coragem de sair na rua, porque é quase um ato político você sair na rua e assumir a sua identidade. Foi no carnaval, eu esperei uma época que tradicionalmente as pessoas são mais tranquilas, né? Todo mundo tá mais de boa, assim, com o mundo. E eu passei o carnaval esse ano em Goiás Velho, que é uma cidade aqui pertinho. Tem um amigo que tem família lá e a gente sempre vai, eu adoro a cidade. Eu fui pra lá e fiquei 3 dias. Ele sabe toda a minha história, eu falei, Caio, chama Caio, beijo, Caio. Falei, Caio, a gente vai ser o dia que eu vou sair do meu casulo hoje. Ele falou, ok, tô com você, então vamos. E aí no primeiro dia eu fui pro carnaval, mas fui meio andrógena, sabe? Nem lá nem cá, assim, eu tava muito insegura. Primeiro, o medo da violência é muito grande, né? E segundo, a minha insegurança quanto à minha imagem. Então no primeiro dia eu fui mais ou menos, meio disfarçada, assim, não aconteceu nada. No segundo dia, a mesma coisa. Parecia que eu tava com muito medo da opinião das outras pessoas e não tava muito segura. Eu fui totalmente meio marromeno. E aí, o último dia, eu ia embora no outro dia, eu falei, gente, eu vim pra cá pra isso, praticamente. Trouxe tudo, trouxe figurino, né? Por que não? Falei, Caio, compra lá uma bebida pra gente que eu vou encher o rabo de cachaça. E a gente vai nesse negócio. Falou, amiga, vamos.
Aí ele foi e comprou 2 litros de catuaba, um pra mim e um pra ele. Eu falei, você vai beber comigo. E aí ele comprou e eu bebi esse litro de catuaba. Me produzi toda bêbada, porque eu já tava mamada na hora de fazer make, de montar a produção. E a gente saiu. E eu assim, né, com o cu na mão. Pensei, agora que eu vou ser, o povo vai tacar pedra na rua, vou ser agredida, né? O povo vai botar uma arma na minha cabeça. E não aconteceu nada. Eu cheguei lá, porque lá tem uma praça que tem os eventos lá em Goiás. Cheguei, tava ok, passou um tempo, tava ok também, passou 2 horas, ninguém me olhava torto e nada acontecia. Eu falava, uai, né? Eu tava esperando a super violência que aconteceria. Mas ainda bem que não aconteceu nada, foi super tranquilo. Tem até uma foto aqui, pra vocês verem a foto do primeiro dia. E desde então minha vida tem sido essa, muito mais bem resolvida. Fica emotivo. Então esse foi um pouco da minha história, da minha transição. Não foi uma coisa tão fácil, o vídeo é curtinho para não encher muito o saco de vocês. Claro que teve muito mais, a carga emotiva é muito maior, mas foi um pouquinho que aconteceu. Acho que depois que foi o primeiro dia que me acompanha nas redes sociais. Quer saber o que vocês acharam? Se tem alguém que teve uma história parecida ou alguma história que relaciona com isso, me conta aí nos comentários. Conta pra tia que a tia quer saber também. Dá um like no vídeo, inscreve no canal aqui. E tem muita gente que eu pedi pra inscrever no canal que fala assim, ai Bruna, eu não tenho conta no YouTube. Não precisa, você precisa ter conta no Gmail só pra inscrever. Se todo mundo tem conta no Gmail, pode logar e inscrever no canal, tá? Você vai cobrar. Então é isso. Beijo!